Eu ia tentar falar sem óculos, mas não tá mais não. Bom, então a Lu já deu a introdução, né, que a gente vai falar sobre esse livro, né, o tema, Design Interior. Essas duas autoras são muito, realmente, de acordo com a palavra, têm um ensino muito bom, muito profundo, e o que me chama a atenção, muito prático, porque às vezes eu gosto muito de ler, e aí tantos livros que eu ficava perdida porque eu não conseguia pôr isso em prática. Então o diferencial desses livros são livros realmente de estudo, de ensino e aplicação prática, então muito bom. A gente tem gostado muito. A gente está começando, né, o 2, mas esse primeiro assunto já me chamou muito a atenção. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, né? Lá em Gênesis 1:27. Então, desse versículo a gente pode extrair que Deus não criou seres humanos genéricos. Deus criou seres humanos homens e seres humanos mulheres. Então, a nossa feminilidade não é um acidente biológico, né? Como o mundo aí afora às vezes fala, né? Por acidente nasceu mulher. Não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, eu não tenho muita habilidade com isso. De acordo com a palavra de Deus, muito alto. Então, a feminilidade não é um acidente biológico. Mas a sociedade tenta nos convencer de que essa diferença entre homem e mulher não é nada relevante, não é importante, e que cada indivíduo tem o direito de determinar qual o significado de gênero. É isso que a gente tem visto por aí. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o fato de termos nascido mulheres é profundamente relevante, faz toda a diferença. Então, esse não é um detalhe menor e sem consequência. Nós somos mulheres no cerne da nossa humanidade. Então, todas as coisas que a tornam você, a personalidade, os talentos, os dons, os interesses, o intelecto, as emoções e até mesmo a aparência, se harmonizam com quem Deus criou para você ser como mulher. É um todo. Cada detalhe, porque Deus é detalhista, amém? E o que foi planejado para você não é o mesmo que foi planejado para qualquer outra, ou para mim. É diferente porque Deus nos fez únicas. Então, a sua feminilidade se ajustará a você como um vestido feito sob medida. Perfeitamente, completamente perfeito. Então, a sua feminilidade não se trata de se ajustar a uma forma de cortar biscoito, sabe aquela coisa padronizada, certinha, um padrão a ser seguido? Não é isso. Não é uma lista de comportamentos prescritos, determinados. Não é uma divisão rígida de trabalho para o homem e para a mulher. Não é isso. A Bíblia apresenta um design para a verdadeira feminilidade que se aplica a todas as mulheres. Qualquer seja a situação, idade, idosas, jovens, solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, com filhos, sem filhos, essas que gostam de multidão, né, chamadas gregárias, nem sabia o que era isso, as quietas, aventureiras, reservadas, ou seja, todas, sem distinção. Os padrões de forma de cortar biscoitos, então, não se aplicam, não funcionam, porque o design de Deus para a feminilidade é muito mais amplo e muito mais maravilhoso do que isso. Então, como a Lu falou, neste ano nós vamos estudar esse livro, e o que ele fala? Ele fala exatamente do ensino da carta do apóstolo Paulo a Tito. O livro inteiro vai falar sobre isso. É um livro tão pequeno, mas tão rico de detalhes, com tantos ensinos para nós. E esse ensino vai focar em objetivos importantes, elementos importantes da nossa feminilidade redimida, né? Para nós que somos mulheres tementes a Deus. Então, um pouquinho da ideia de como era a cidade lá, né, Creta, como que funcionava. Então, Tito era um jovem pastor ali, gentil, da ilha de Creta. E a maioria dos cristãos cretenses, eles não conheciam a palavra de Deus, não foram educados nos caminhos do Senhor.
E Paulo deu algumas instruções gerais para eles ali, para o jovem Tito, para poder ensinar aquela população, né, que todos precisavam aprender, mas ele apresentou também algumas instruções específicas para cada sexo, para que soubessem como o cristianismo deveria impactar a vida deles como homens e como mulheres. Então, o pastor Tito deveria ensinar as verdades às mulheres idosas. Já falei isso aqui uma vez. E as idosas, por sua vez, elas ensinariam, elas tinham essa responsabilidade de ensinar as mais jovens da igreja. E Paulo enfatiza que a resposta das mulheres para esse ensinamento poderia adornar o evangelho de Cristo e torná-lo crível, para que as pessoas passassem a crer em Deus no meio daquela cultura pagã, ou caso contrário, a resposta poderia ser de descrentes rejeitando a palavra de Deus. Então é muito sério, né? O modo de vida, inclusive de o que a gente aprende, o que a gente tem aplicado, isso é muito sério, porque a gente vai estar impactando as outras gerações que vêm depois de nós. As pessoas estão de olho no que a gente faz, no que a gente vive, né? Não no que a gente fala. Então, tem que viver a palavra de Deus. Em Tito 2, podemos ver um retrato da mulher cristã, uma mulher que honra a Deus e reflete o coração de Cristo. O apóstolo Paulo, no parágrafo de abertura, nos versículos 1 e de 3 a 5, aponta 10 elementos essenciais da feminilidade, que são... Pode colocar todos de uma vez, mas mais fácil. São esses 10 aí. Discernimento, honra, afeição, disciplina, virtude, responsabilidade, benevolência, disposição, legado e beleza. Esses elementos formavam o programa básico da feminilidade da mulher cristã para as mulheres de Creta, mas não só para elas. Isso se aplica hoje para as mulheres de todas as nações, de todas as gerações, e como foi impactante lá, hoje é impactante aqui também. Então, o objetivo desse estudo é nos ajudar, primeiro, a descobrir e abraçar o design e a missão de Deus para as nossas vidas, lembrando que isso é algo individual, é individual. Deus criou cada uma individualmente. 2, refletir a beleza e o coração de Jesus Cristo para o mundo, né, o nosso testemunho de vida. 3, passar de forma intencional o bastão da verdade para a próxima geração e como isso é sério. E 4, orar com sinceridade para que a obra de Deus se cumpra em nossas vidas e família. E eu diria sociedade como um todo. Então, minha irmã, você tem um propósito, né? Deus tem um propósito para cada uma de nós. A sua feminilidade tem um propósito. O Senhor quer que você descubra a beleza do plano dele para a sua vida e experimente a alegria e a realização de ser exatamente quem ele a criou para ser. Ele quer arranjar o nosso interior, o nosso coração, a nossa vida, de forma que possamos alcançar da melhor forma o propósito para o qual nós fomos criadas por ele. E ele a convida a participar desse grande empreendimento que a gente está começando hoje, estudando esse tema tão rico de detalhes. Então hoje, isso foi uma breve introdução, né, do nosso estudo, e o que eu vou falar hoje é sobre o discernimento, que é o primeiro elemento essencial que nós lemos. Então, a mulher verdadeira é caracterizada pelo pensamento correto. Ela sabe o que está de acordo com a sã doutrina. Então, apesar de o discernimento ser importante para homens e mulheres, há aplicações específicas da sã doutrina que são particularmente direcionadas para cada sexo e importante para cada um deles entender. Então, o pensamento correto, de acordo com Paulo, leva ao estilo de vida correto. Uma coisa depende da outra. Então, se o que você pensa sobre feminilidade, né, estamos falando disso, se não for motivado pela sã doutrina, é provável que você não tenha um estilo de vida que agrade ao Senhor. Então, discernimento fundamentado em uma compreensão clara da palavra de Deus é o primeiro elemento essencial para a verdadeira feminilidade. E a doutrina não é algo reservado para a elite teológica. Doutrina é aquilo que acreditamos, né?
é um conjunto de crenças. A palavra apenas quer dizer ensino, é isso que é doutrina. Então, lá em Tito 1,9 diz assim: e ele apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E continua em Tito 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, o que é a sã doutrina? A sã doutrina é o ensino livre de contaminação. É puro, é íntegro. É o que torna sã a pessoa doente. É aquele que não está infectado, está livre de erros. Então, Paulo sabia que as ideias propagadas por alguns cristãos cretenses estavam fora de prumo, elas estavam erradas. E ele queria que Tito endireitasse e pusesse tudo em ordem, garantindo que a vida e a doutrina dos cristãos estivessem totalmente alinhadas com a verdade de Deus. Então ele esperava que homens e mulheres de Creta se apegassem com firmeza ao evangelho, aos ensinos da fé, e ele antecipou que aqueles que abraçassem a sã doutrina também seriam sãos na fé, sãos no amor, sãos na firmeza, sãos na fala, enfim, sãos em todas as áreas da vida. Um conhecimento mais profundo da verdade leva a uma santidade mais profunda, foi o que a Lu falou, exatamente isso. As crenças saudáveis levam ao comportamento saudável, o pensamento correto, empoderado pelo Espírito Santo, leva ao estilo de vida correto. A mulher espiritualmente madura, a mulher realmente verdadeira, é caracterizada pelo pensamento correto. Ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, lá em Efésios 4,14 diz isso, que surja. Ela tem um coração voltado para aprender biblicamente e sabe como avaliar o que ouve para identificar se aquilo realmente está alinhado com as Escrituras. Foi o que a Lu falou. Tudo a gente precisa analisar se aquilo realmente é 100% verdade, porque meia verdade, como a gente vai ver daqui a pouco, é um perigo também. Então, uma mulher piedosa sabe identificar quais opções são apropriadas, quais se ajustam com a sã doutrina. Ela pode determinar quais escolhas honram ao Senhor e decidir qual é a melhor, conforme a circunstância particular daquele momento que ela está vivendo. Então, eu coloquei alguns temas aqui, por exemplo, será que eu devo fazer uma faculdade? Eu devo considerar uma carreira? Eu devo me casar com João, José, ou não devo me casar com ninguém? Eu devo ter filhos? Devo ter 1, 2, 3, 4? Não devo ter filhos? Eu devo trabalhar fora de casa? Devo escutar tal música? Devo assistir esse filme? Devo mandar meus filhos para a escola particular? Ou não, para a escola pública? São perguntas do dia a dia que a Bíblia não diz nada sobre isso. Então, são dificuldades que muitas vezes a gente tem, a gente começa a orar por aquilo e a gente precisa orar, sempre orar, porque Deus sempre nos dá a direção e muitas vezes muda o nosso coração quando aquilo não é o plano dele para nós. Mas simplesmente a gente precisa buscar então o discernimento de Deus, porque a resposta não vai estar pronta. Então, ao longo da vida, você acabará por se deparar com uma multidão de escolhas. Algumas não vão ter grandes consequências, não tem nenhum problema, mas outras podem ter consequências boas ou más. Então, algumas corretas e outras erradas. Algumas boas e outras melhores ainda. E essa é a razão porque nós precisamos tanto do discernimento. Nós precisamos da ação contínua do Espírito Santo na nossa vida para nos dar o discernimento. Nós precisamos nos empenhar em como aplicar os preceitos da palavra de Deus na nossa vida. E não podemos confiar em uma fórmula prescrita ou fundamentar nossas decisões no que a amiga faz ou no que a sociedade impõe. Lembrando que nós vivemos uma sociedade que cada vez mais se afasta dos ensinos da palavra de Deus. E nós temos a responsabilidade pessoal sobre as nossas decisões. Então, a palavra de Deus, ela fornece princípios orientadores para tudo.
Mas muitas vezes a maneira como nós devemos agir não está especificamente, claramente na palavra, e é por isso que nós precisamos orar e buscar o discernimento para poder agradar o Senhor em tudo que fazemos. Porque em uma análise ampla, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. Amém? Então a palavra discernir vem do latim, é a palavra discernere, onde dis significa separar, opor-se, e cernere significa distinguir. Então, o discernimento envolve buscar a diferença entre duas coisas e separá-las. O discernir espiritual envolve usar a palavra de Deus como padrão para distinguir e separar as ideias e comportamentos. E o discernimento espiritual nos capacita a distinguir a verdade da falsidade, as trevas da luz, o saudável do não saudável, o são do prejudicial e o bem do mal. E agora eu queria fazer um parênteses nesse nosso estudo do livro, porque na época que eu estava fazendo esse estudo, eu comecei a ler um livro da Nancy também, que fala sobre, o tema é Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam. E ela conta um pouquinho lá do Jardim do Éden, como que Eva foi seduzida, enganada. Totalmente propício com o nosso estudo. Então eu vou fazer a leitura, eu anotei as páginas que tem a ver com esse ensino, para poder fazer a leitura para vocês, porque realmente eu achei, foi muito edificante para mim. Então a autora diz assim: Satanás enganou Eva com uma combinação inteligente de mentiras, meias verdades e falsos raciocínios disfarçados de verdade. Começou por plantar sementes de dúvida em sua mente sobre o que Deus realmente havia dito. Então, Satanás pergunta, foi assim que Deus disse? Colocando em dúvida o que Deus já havia afirmado, né? Já está lá em Gênesis 3:1. Em seguida, Satanás levou Eva a ser descuidada com a palavra de Deus. E ao sugerir que Deus havia dito algo que de fato não disse, Deus disse, não coma o fruto da árvore. Mas Eva citou Deus como se ele tivesse dito, você não deve nem tocá-lo. Satanás enganou Eva ao fazê-la questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Perguntou. O que Satanás estava querendo insinuar? Deus colocou restrições à sua liberdade? Parece que ele não quer que você seja feliz. A verdade é que Deus havia dito, vocês podem comer livremente de qualquer árvore do jardim, lá em Gênesis 2:16, exceto uma. Então, a verdade é que Deus é um Deus generoso. Em todo aquele vasto jardim rico, Deus havia colocado apenas uma placa de mantenha distância, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, a única restrição que Deus impôs objetivava o bem-estar do casal e se destinava a garantir a bênção e a felicidade de ambos a longo prazo. Deus sabia que quando comessem daquela árvore, eles morreriam. Deus falou, vocês vão morrer. O relacionamento que Deus tinha com eles seria cortado, e eles se tornariam escravos de Satanás, do pecado e de si mesmos. A serpente ainda enganou Eva ao mentir para ela sobre as consequências da escolha de desobedecer a Deus. Deus havia dito, no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Satanás respondeu, com certeza não morrereis. Ele contradiz categoricamente o que Deus disse. Então o diabo seduziu Eva, oferecendo-lhe todos os tipos de benefícios se ela apenas comesse o fruto proibido. Em Gênesis 3:5 fala isso. Prometeu que um mundo de conhecimento e de experiências se abriria para ela. Ele disse, vossos olhos se abrirão. Ele lhe garantiu que ela seria igual a Deus, ou seja, ela poderia ser o seu próprio Deus. Sereis como Deus, ele disse. Finalmente prometeu que ela seria capaz de decidir por si mesma o que era certo e o que era errado, conhecendo o bem e o mal, ele disse. Mas Deus já havia dito a Adão e Eva o que era certo e o que era errado. Mas Satanás disse em essência o que ele quis dizer. Essa é a opinião dele.
né? O que ele quis dizer com tudo aquilo. Essa é a opinião dele. Você tem direito de ter a sua própria opinião. Você pode tomar suas próprias decisões sobre o que é certo e o que é errado. Satanás enganou Eva ao fazê-la tomar uma decisão com base no que ela podia ver e no que as emoções e a razão lhe diziam estar certo, mesmo quando tudo isso era contrário ao que Deus já havia dito. Gênesis 3:6 diz: Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Eva comeu. Porém, em vez das recompensas todas prometidas, viu-se com a boca cheia de vermes, no sentido figurado, claro, vergonha, culpa, medo e alienação. Haviam mentido para ela, ela foi enganada. Daquele momento até hoje, Satanás usou a mentira e usa para ganhar nosso afeto, influenciar nossas escolhas e sempre tentar destruir as nossas vidas. De uma forma ou de outra, todo o problema que temos neste mundo é fruto do engano, o resultado de acreditar em algo que simplesmente não é verdade. Satanás oferece a brilhante promessa da vida real. Ele sabe, no entanto, que aqueles que respondem à sua oferta certamente morrerão. Como está em Provérbios 14:12, que diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Em vez disso, então por que caímos em sua mentira? Por que mordemos a isca? E um dos motivos é que Satanás não costuma aparecer como uma serpente para nós. Em vez disso, ele aparece disfarçado de uma revista popular, de um filme, de um programa de TV, de uma das 10 músicas mais tocadas da rádio. Ele também pode se passar por um parente, um amigo, que dá conselhos sinceros, por um terapeuta, ou até mesmo por um escritor, um pregador ou um conselheiro. Infelizmente. Mas independente da fonte imediata, todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, podemos ter a certeza de que Satanás está tentando nos enganar e destruir a nossa vida. O que lemos ou ouvimos pode soar certo, até pode ter a sensação de ser certo, mas se é contrário à palavra, não é certo, é errado, não devemos seguir. Ah, irmã, se nós pudéssemos apenas ver que o fruto proibido, um fruto que parece tão maduro e tão doce, num primeiro momento é tão doce, sempre acaba levando à morte e à destruição. A mentira foi e ainda é crucial para a estratégia de Satanás. E lá em João 8,44, o próprio Senhor Jesus diz, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Está em João 8,44, tá? Então, por razões que nós não podemos compreender plenamente, Satanás escolheu ter a mulher como alvo da sua estratégia de mentira. 2 vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele assinala que a mulher que foi enganada, né? Lá em 2 Coríntios 11:3, ele diz, a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E lá em 1 Timóteo 2,14, ele diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. E a autora diz no livro que alguns teólogos acreditam que houve algo no modo como Eva foi criada que a tornou mais vulnerável à mentira, que ela era mais tentável, mais seduzível do que o homem. Mas outros sugerem que como ela tinha que estar sob a liderança do seu marido, uma vez que ela sai dessa proteção espiritual, dessa cobertura espiritual, ela se torna mais facilmente enganável. Mas independente disso, né, dos questionamentos e debates teológicos, a questão é, como mulheres que caíram, nós somos
particularmente propensas a nos tornar vítimas do engano de Satanás. Lembre-se que Satanás não abordou o homem, mas deliberadamente ele abordou a mulher. O diálogo dele foi todo com a mulher. E a mulher levou o seu marido ao pecado, né? Foi Eva que levou. E juntos toda a raça humana. Por que juntos? Porque o homem, ele é o cabeça, então ele tem responsabilidade. Deus falou com ele, afinal de contas, Eva foi enganada. Então a responsabilidade dos dois. Acredito que algo importante nesse caminho progressivo e que até hoje há um sentido único pelo qual Satanás tem as mulheres como alvo para o engano. Isso faz parte da estratégia dele. Ele sabe que se nós como mulheres, isso é muito sério, irmãs, se nós como mulheres caímos em sua mentira, nós influenciaremos os homens ao nosso redor a pecar. E as nossas escolhas pecaminosas definirão um padrão para gerações subsequentes seguirem. Mas às vezes, como foi o caso de Eva, Satanás nos engana diretamente. Outras, ele usa pessoas como instrumentos de engano. Então, no capítulo 5 de Efésios, Paulo adverte, no versículo 6, ninguém vos engane com palavras sem sentido. Então, repetidamente, o apóstolo Paulo desafia o povo de Deus a dizer a verdade sempre um ao outro, sempre a verdade, agir com honestidade, porque se a gente não agir desse jeito, nós seremos agentes de Satanás, enganando e destruindo uns aos outros, dentro da igreja, inclusive. Então a promessa de Satanás para Eva foi tentadora, né? Lá em Gênesis 3:5, ele disse, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A árvore era boa para se dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, no versículo 6. Se ela não parecesse tão atraente, você acredita que ela teria aceitado essa oferta? Se esse fruto fosse podre, cheio de vermes, ela teria considerado desobedecer a Deus? Claro que não. Então, o que torna as ofertas de Satanás tão fascinantes é que elas parecem corretas, elas não vêm com aparência de engano. Então, qual foi o problema então? O problema é que Eva não parou para avaliar o que realmente estava acontecendo. Ela não parou para discernir a verdade do erro. Tampouco parou para considerar o custo e as consequências do que estava prestes a fazer. Se Eva pudesse ter imaginado as consequências desagradáveis, dolorosas e mortais de sua escolha em sua própria vida, no seu relacionamento com Deus, no seu casamento, na sua família que seria constituída com os filhos e toda a raça humana, que iria ainda viver no planeta, você acredita que ela teria escutado a mentira de Satanás e desobedecido a Deus? Se ela tivesse pensado e discernido, peraí, Satanás falou isso, mas Deus falou isso. Se ela tivesse feito isso, ela teria caído em pecado? Acho que não. E nós, hoje, enfrentamos o mesmo problema. Se nós estivéssemos no jardim, a gente teria feito a mesma coisa. Porque Deus criou Eva, sua imagem e semelhança, tudo que Deus faz é perfeito, nós não seríamos melhores, nós cairíamos no erro do mesmo jeito. Então o que ela precisava era discernimento, o que nós precisamos hoje é discernimento. E como podemos saber então se algo é enganoso e mentira? Somente se nós conhecemos a verdade. E para isso nós precisamos aprender com a palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. E ainda precisamos tomar cuidado com falsos ensinos, que foi o que a Lu falou no início, exatamente isso. Hoje, com a internet, nós temos uma riqueza de ministrações, como ela disse, né, da Naná, que eu acompanhei um tempo e confesso que depois eu parei, porque eu não tenho mais Instagram agora, mas depois ela falou comigo, eu fui dar uma olhada e aquilo já me atraiu, porque é a palavra de Deus, é exatamente isso, é conhecer, e não existe fórmula mágica, eu quero conhecer o Senhor, eu quero orar para conhecer o Senhor, então vamos conhecer mais ao Senhor, a gente precisa fazer alguma coisa, né, estudar a palavra de Deus, abrir a Bíblia, ler, estudar, meditar, é isso que a gente precisa fazer. Então, aquilo que a gente vê, por exemplo, na internet, hoje tem uma variedade de cultos de pastores online. Tem que tomar muito cuidado, irmãs, com isso. Muito cuidado, muito cuidado. E realmente analisar o que ela falou, o que a Lu falou no início.
aquilo está de acordo com aquilo que a gente aprende aqui, com a nossa estrutura, aquilo que realmente a gente crê como base bíblica para ser seguida. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Discernimento. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7, o apóstolo diz assim: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, o que Paulo está falando aqui? Essas mulheres, elas estavam sempre aprendendo. Qual era o problema, então? Elas se sentiam seduzidas pelos falsos ensinos, porque não é porque elas não tinham informação, mas porque elas não tinham desejos santos. Olha a gravidade disso também. Não basta só estar aprendendo, precisa ter desejo santo. Muda tudo. A gente precisa de transformação completa. Isso é obra de Deus também, mas não é um simples estalar de dedos. É um processo que muitas vezes dura a vida inteira. Então, o pensamento correto e a vida correta andam de mãos dadas. Se você não estiver preparada para viver da maneira que Deus quer que você viva, há uma grande possibilidade de que você vai rejeitar o ensino são. Então, isso é sério. Então, além de conhecermos a verdade e a sã doutrina, também precisamos de corações ensináveis, dispostos a obedecer a toda verdade. Tudo que está na Bíblia é a verdade, não é só a parte que me convém, toda a verdade. Salmo 119, 33 e 34 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Então, irmãs, não existem atalhos, não existem substitutos para o desenvolvimento espiritual. E então uma mulher que queira ser espiritualmente madura, ela devota a sua vida à leitura e meditação da palavra de Deus e põe em prática o que ela está aprendendo. E a nossa mente, à medida que investimos tempo na presença de Deus, vai sendo renovada e nos torna cada vez mais afiadas em nossa habilidade de discernir a verdade do erro e o correto do errado. E para finalizar, discernimento é uma capacitação. Não é uma habilidade natural como mastigar ou respirar, que a gente nasce e já sabe. Não. É algo a ser praticado e melhorado sempre. Então não existe alguém que chegou lá no nível top master de excelência, de discernimento, que pode agora, não precisa mais nem do discernimento, já deixa de lado porque já sabe, não existe isso, ninguém. Porque na verdade nós somos seres humanos, temos uma natureza pecaminosa que habita em nós, então é uma luta, né, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne o tempo todo. Então, é como, por exemplo, um músico, né? O músico, ele vai desenvolvendo a sua habilidade e cada vez mais ele vai aprendendo, vai vendo seus erros, vai aprimorando, vai treinando, e a vida inteira assim, ele cada vez quer melhorar mais. O discernimento é a mesma coisa, precisa ser treinado, precisa ser praticado e precisa ser aprimorado. E vamos buscar então discernimento, minhas irmãs, nós precisamos tanto disso. E eu quero finalizar com esse versículo de 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Amém? Esse era o ensino que o primeiro elemento, né, do discernimento, achei muito importante. Já havia, claro, ouvido falar várias vezes, mas eu achei muito profundo. E quando eu li esse livro, Deus é tão perfeito que tudo se encaixa. Eu comecei a ler esse livro ao mesmo tempo que eu comecei a fazer esse estudo. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar então, irmãs? Eu te leio, que fala, Tito. Ah, quer ver? Aí falamos, Tito. Tá, não fala. Ó, meu ponto aqui tá falando que eu preciso ler. Eu falei de Tito a ministração inteira e a gente não leu. Perdão, irmãs. A inexperiência é assim, ó.
Tito 2, 1, 3 a 5. Você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Os 10 pontos que a Mônica leu estão tirados desse texto de Tito. Então, hoje, né, foi o discernimento, que é presta atenção na sã doutrina, a primeira frase desse texto, né? E aí a gente vai seguir, todos os 10 estão só nesses 3 versículos. Na hora que a gente pegou o livro, falou, louco, como que ele tirou tanta coisa de 3 versículos? E tirou. E elas tiraram, né? E elas tiraram. Vamos orar. Gente, se vocês quiserem ver o livro, tá aqui, vou deixar aqui, tá bom? Qualquer coisa, Claudinha, né, Claudinha? Claudinha nos apoia. Se você quiser pedir, você pode ver quanto custaria, né, pela livraria da igreja, pra gente comparar com a Amazon. Seria, quem puder, na verdade, né, ter o seu, porque foi o que você falou, né, é um livro de estudo mesmo, até, esse já está até escrito aqui, que eu escrevi no início, então você vai lendo, vai estudando e vai fazendo as observações, é bem, bem legal mesmo, né. Ler é diferente de estudar, né. Ler é ler. Estudar é esmiuçar, né. Quer aprender o que é estudar, Tássia? A Tássia ajuda, a Tássia ensina. A gente tem estudado a Bíblia e eu brinco com ela, eu falei, arrumei sarna para me coçar. É a Tássia. Porque eu dou uma tarefa para ela ler e a gente se encontra uma vez por semana. Com 2 dias, meu celular apita, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Ela fala, uma pergunta. E ela faz cada pergunta e eu falo, calma. Complexa, né? Me dá uns dias. Ela lê e ela fuça isso. Eu falo para ela que eu admiro, eu amo essas perguntas. Eu falo, amo, meu celular pisca. Tássia, já até dá um frio na espinha aqui, né? O que ela viu? Porque ela não se contenta com o raso, ela quer saber por quê, mas por quê, mas não sei o quê. E aí a gente para estudar juntas e tem sido tão bom para mim, não é? Ela sabe disso. Falo que ela não tem nem tamanho para ter tanta pergunta. E é precioso, Então, estudar a palavra de Deus é muito rico, né? Amém. Vamos orar. Vamos orar então, irmãs? Depois não vão embora, tem um caldinho delicioso que a Elisama fez para nós. Delícia. Da Elisama até chuchu, vale. Então, não vão embora. Vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite, pelo teu cuidado sobre nós. Nos ajuda a ter discernimento. Como tudo que ouvimos aqui hoje, Senhor, nós como mulheres somos diariamente apresentadas a tantas mentiras. E como a gente vai discernir? Como precisamos conhecer a verdade para distinguir uma mentira e rejeitar uma mentira? Nos ajuda, Senhor, a ser essas mulheres que realmente aprendem a sã doutrina. Porque é esse aprendizado que vai nos ajudar a identificar o mal, a resistir o mal e a seguir o que é bom e a viver de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, porque o nosso coração, como diz Jeremias 17, é desesperadamente corrupto. Que nós não vivamos uma vida guiadas pelo coração, não, porque ele é corrompido. Mas que vivamos guiadas pela tua palavra, porque essa sim é perfeita e tem resultados garantidos para a vida daquele que obedece. Nos ajuda, precisamos, ó Deus do Senhor, nos ajuda. Obrigada por essa noite, em nome de Jesus. Amém.